Boa tarde. Espero que esteja tudo bem com você e sua família. Quero nesse momento trazer-lhe uma rápida mensagem de Deus, que quer dizer, como desafiar as tentações diárias e o pecado. O texto de referência que será lido, Tiago 1, 12 a 15. Então vamos ao versículo 1. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de provado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Aceita-se Jesus como Salvador para alcançar a vida eterna. E nessa caminhada de fé não se pode descuidar, porque o inimigo está à espreita para roubar ou matar aquele que é salvo. O crente em Cristo foi chamado para a salvação, passando a ter na vida a presença de Deus, passando a partir de então a se sentir guiado e protegido pelas mãos de Deus aqui nesse mundo enquanto estiver. Porém, desde o momento em que se converte a Jesus, esta pessoa passa a enfrentar aquela grande batalha, a batalha espiritual com o diabo, a carne e o mundo que espreita. Sabemos que esses três elementos lutam para fazer o crente sair da vontade de Deus. Para se conseguir ser salvo, precisa lutar contra essas coisas. Há uma batalha diária que o crente também tem que enfrentar. Pode ser comparado a um leão a ser vencido todos os dias. É aquilo que o crente chama de guerra espiritual. É a guerra que está em seu interior. O crente deve, então, passar os seus dias enfrentando as tentações da vida. A vida cristã é comparada com a viagem de um peregrino em direção ao céu. O peregrino nessa viagem vai enfrentar todo tipo de obstáculos: frio, calor, chuva, deserto, perigos diversos. O frio, por exemplo, o calor na vida, o deserto e perigos. Todas essas coisas atrapalham a caminhada do peregrino. Por isso o peregrino precisa estar munido de provisões para se concluir com segurança esta viagem. Ele precisa estar munido de vestimentas adequadas, de armas para lutar contra os seus opositores e alimentos. Nessa viagem, o crente sofrerá vários tipos de tentações. Estas tentações surgem para fazê-lo desistir, para fazê-lo desanimar, para fazê-lo pecar até a morte, sem a salvação almejada. O que é tentação propriamente dito? É a indução para o mal por sugestões do diabo ou dos desejos da carne. O pecado, o crente sofrer. A tentação? Pergunta-se. A resposta que poderia dar nesse momento é não. Não é pecado o crente sofrer tentação. Pecado é cair na tentação. Exemplo, não se pode impedir a águia de voar por cima, mas pode sim impedir de ela pousar sobre a cabeça de alguém. Até Jesus sofreu tentação do diabo. Isso nós encontramos nas Escrituras. Mas a tentação, ela existe. Agora, o que o crente não pode é se deixar iludir pela tentação.
Vamos conferir Mateus 26, 41. A palavra diz que Jesus sofreu tentações. A tentação é sinal de fraqueza na vida da pessoa. Vamos, Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. De onde provém a tentação, portanto? Esta pergunta continuamente surge, vez que a maioria ignora esse elemento chamado tentação. Primeiro ponto, a tentação vem dos desejos da carne. Ela é própria da carne. Confere Tiago 1, 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. A palavra engodado aqui significa enganado, iludido, atraído, enquanto que a palavra concupiscência significa desejo da carne. Desejo corresponde ao instinto pecaminoso existente no interior do coração do homem. O maior desafio do crente é andar em espírito. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar em espírito é um desafio. Em Romanos 8,6 diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. O diabo é o autor da tentação. A palavra de Deus diz que o diabo é o tentador. Veremos aqui rapidamente exemplos bíblicos que revelam o diabo como tentador. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Filipenses 3 e 5. No livro de Jó, o tentador dirigiu-se a Deus dizendo que Jó era fiel, porque Deus o abençoara muito e lhe dera muitos bens. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou a Deus. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Companhias más também podem contribuir para que surja a tentação, tendentes a atrair tentações. A palavra em Provérbios 16, 29 diz: o homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por caminho não bom. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Existem crentes comparados a chuchu. Parece engraçado, mas é na verdade isso. Sem gosto. Para se ter um saborzinho depende do gosto de outro anexado a ele. O diabo tem astúcias para fazer o homem pecar. Astuto para tentar o crente a perder a proteção de Deus, ou melhor, perder a armadura de proteção de Deus. Esta armadura está em Efésios 6 e 11, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A armadura espiritual é necessária para vencer as astutas ciladas do diabo. Trata-se de guerra espiritual e se usa armas espirituais. Deixo aqui rapidamente algumas recomendações bíblicas. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você encontra essa passagem na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Coríntios, primeira carta 10 e 12. Sujeitai-vos, pois,
a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Repetindo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4:16. O Deus da provisão, ele garante segurança. Deus não permite que seus santos sejam expostos à tentação, indefesos e sem resistência. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que o possais suportar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 10:13. A provisão da oração. A palavra recomenda: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. A oração é uma forma de defesa. Mateus 26:41. A oração capacita para ser vencedor das tentações. A oração é um alimento espiritual fortalecedor do dia a dia do crente. Disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. O jejum, a arma dada por Deus para uso da igreja. A provisão do jejum. O jejum faz paralisar desejos pecaminosos da carne. Mateus 9:15. O jejum é uma arma eficaz para combater tentações da carne. Mateus 9:15. A provisão da palavra de Deus também é forte para combater as tentações da carne. A palavra recomenda no Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus adverte contra a tentação e o pecado. A palavra, renova a mente do crente, fortifica a alma e dá coragem ao espírito. Temos também a provisão da paz de Deus na vida. Esta paz, vinda da parte de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4 e versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, repito, e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Neemias 3:15. O anjo da igreja constituído para orientar os crentes e orientá-los acerca de Deus. A provisão de pastores. O Senhor dá pastor segundo o desejo da igreja, para que a igreja seja fortificada. E assim concluímos a mensagem dizendo: com a ajuda do Espírito Santo e com a armadura de Deus, o crente vencerá todas as tentações e provações. O crente tem a promessa de Cristo, garantindo a sua presença todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe e que fala melhor em teu coração. Fica com Deus.